Boa tarde a todos e todas. Eu sou Raquel. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, falar sobre o câncer de mama é algo que sempre me move muito, porque através de pequenas palestras, com grandes grupos e até grupos menores, menos numeroso que esse, a gente já conseguiu salvar vidas. Inclusive, eu vou mostrar para vocês, depois da apresentação, uma foto de uma pessoa muito querida. O nome dela é Simone, tem uma autorização legal para mostrar a foto dela para todo mundo. Que assim como vocês, ela estava sentadinha, ouvindo essa mesma palestra, e aí eu explicando como é o processo, quais são os sinais de alerta do câncer de mama. E ela conseguiu identificar em casa, mandou uma mensagem para mim 2 dias depois e disse: doutora, eu identifiquei isso, fiz um exame clínico da mama dela. E aí, infelizmente, a gente alcançou, infelizmente e felizmente, se é que vocês possam entender isso, a gente identificou um câncer de mama de caráter maligno, uma malignidade enorme, assim, grau 4. E esse câncer, ela precisou fazer quimioterapia, radioterapia, mamectomias, fez uma extração de uma mama total. Foi bem doloroso, mas é uma história de superação que, através de uma palestra como essa, a gente conseguiu salvar uma vida. Joia? Eu sou Raquel Braga, sou enfermeira especialista em neonatologia, ou seja, enfermeira que cuida dos bebezinhos até 30 dias de vida. E aí eu prolonguei um pouquinho mais a minha especialização e fui cuidar das crianças, de pediatria. Prolonguei um pouquinho mais porque a gente nunca tem que parar, né? A gente tem que sempre estar estudando e avançando. E me especializei também em pediatria e saúde do adolescente. Amando muito a saúde da mulher, que atua há 12 anos no hospital de rede privada aqui no Recife, amando muito a saúde da mulher, eu me envolvi na questão do aleitamento materno e estudei mama. Então, tudo que vocês tiverem de dúvidas de mama, vamos explorar aqui comigo, que o momento é esse aí, é a parte que eu mais amo na vida, é aleitamento materno, é mama, é parênquima mamário. Então, existem muitos mitos e tabus a respeito do câncer de mama, que a gente precisa realmente traspassar essas barreiras, e é através desse momento aqui. E aí uma pessoa disse a mim: poxa, mas o número não está tão grande de pessoas. Imagina, é através de vocês, que são multiplicadores de informações, que a gente precisa realmente alcançar a ponta. Joia? Então, para mim é um imenso prazer. Muito obrigada, Crisleide, pelo convite. A gente se conhece aí há 10 anos e é uma amizade forte, né, de laços fortes. E me convidem mais vezes, que eu venho sempre. Joia? E criança não é a dificuldade, porque assim, eu tô com um bebezinho no carro, como vocês sabem. No carro não, desci com ele tem 4 meses. E tá aí, eu vou voltar aos plantões já sábado que vem. E aí eu tive que trazer ele porque o estoque do leitinho que eu tenho em casa não daria se eu deixasse ele mamando, tomando o estoquezinho do leite. Sem mais delongas, vamos lá. É impossível a gente falar de câncer de mama, que é o público-alvo master, são as mulheres, mas também acometem os homens, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. E aí, todo homem tem uma mulher na vida, né? Seja mãe, seja, no mínimo, a mãe. E aí, a esposa, a companheira, uma filha, ou alguma tia, alguém em casa, que vocês estão aqui para multiplicar informações também. E a gente não pode falar sobre o câncer sem antes conhecer quais são os sinais que o corpo da mulher realmente emite para a gente, como sinais de alerta de dizer: epa, tem alguma coisa errada aí. Então, vamos falar um pouquinho sobre a primeira juventude, só para clarear. A gente não vai se aprofundar em termos técnicos difíceis aqui, porque o objetivo não é esse. O objetivo é a gente ser prático, direto, quando vocês saírem dessas portas aqui, dessas 4 paredes, terem assuntos para realmente abordar com outras pessoas. Primeira juventude, de 19 a 30 anos. Antes de 19, a gente trata na saúde como adolescente. E aí, de 19 a 30 anos, o que acontece? Antes disso, a menina, a mulher jovem, a mulher adolescente, ela começa a precisar de hormônios, uma bomba hormonal. Começa a subir muitos hormônios no corpo dela e aí começa a crescer o parênquima mamário, as curvas do corpo. E entre 19 a 30 anos, esses hormônios que estão subindo muito, eles começam a estabilizar.
acontece uma regulação hormonal no corpo da mulher. No corpo do homem também, mas no corpo da mulher principalmente, porque é uma bomba hormonal e aí o do homem continua crescente e entre 19 a 30 anos, na mulher, esses hormônios eles começam a sofrer, a passar por uma regulação hormonal. Quais são os sintomas fisiológicos? Ou seja, o que é fisiológico é o que não é patológico. O que é isso? Fisiológico é o que é natural do corpo da mulher, o que não é doença. Quais são os sintomas normais? Sangramento mensal, claro, a mulher começa a sangrar, a menstruar. Cólicas em meses alternados, por que isso acontece? Muitas mulheres chegam pra gente em consulta básica e diz: doutora, eu estou sentindo, um mês eu sinto uma dor muito forte e no outro mês eu menstruo e não sinto nada. Na verdade, cada mês um ovário, ele lança um óvulo e aí, algum mês, esse ovário ele pode ser mais sensível à dor do que o outro. Então, cólicas em meses alternados não quer dizer que a mulher está passando por um processo de câncer de colo do útero, não. Irritabilidade, choro sem causa, isso é muito comum, muito pertinente nessa idade aí, entre 19 a 30 anos. Sangramento em borra de café em até 7 dias antes da menstruação. Ó, gente, isso aqui é muito sério porque muitas mulheres procuram um serviço de saúde, procuram uma consulta de médico ou enfermeiro, achando que tem alguma alteração hormonal, ou achando até que está com câncer de colo do útero. Engraçado que quando eu chego nessa parte, as cabecinhas das mulheres, tudo balançando assim. Literalmente, porque quem nunca, né, teve um sangramento em borra de café e achou que algo de errado estava acontecendo. Ou até aquela história, eu menstruei 2 vezes no mesmo mês. Na verdade, não é isso. Eu trouxe aqui, pedi ajuda aí aos universitários, um pouquinho de café e um lenço umedecido, tá? Para mostrar para vocês uma alteração. Como é? Porque quando a gente fala assim, sangramento em borra de café, tá saindo borra de café, a pessoa pensa que é só preto. Mas, ó, café, o lencinho tá limpo, vou colocar aqui. Gente, a borra de café não é um sangue preto igual ao café. Ó, tá vendo como é? Para muitas mulheres, engraçado, é porque toda vez é literalmente todo mundo concordando assim com a cabecinha. Para muitas mulheres isso aqui seria um corrimento simples. Não, teve sangramento em borra de café, aí a mulher pega e diz: não, tem um corrimento mais amarelado, mas olha aqui. Isso aqui a gente considera sangramento. Tá na calcinha, tá na roupa íntima, uma coloração dessa a gente já considera como sangue velho. E aí é um sinal de alerta para câncer, qualquer que seja? Não. Se for em até 7 dias antes de uma menstruação verdadeira, esse corrimento em borra de café, esse sangramento em borra de café é considerado normal, certo? Passando de 7 dias é um sinal de alerta, sim, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Secreção mucocervical. Em algum momento, a mulher, ela percebe uma secreção como se fosse liguenta, como se fosse secreção nasal, como se fosse catarro de fato. E aí isso não é anormal, gente. Essa secreção nasal, essa secreção mucocervical é porque no colo do útero da mulher é exatamente aqui, é como uma mão fechada. E aí o organismo começa a produzir aquela secreção catarrenta, que é o muco, tampão mucoso, para evitar que bactérias penetrem ali durante um período do ciclo menstrual, durante o período do ciclo de fertilidade. Quando ela vai passar pelo processo de ovulação, o que acontece? Aquele muco, que é um catarro que evita bactérias penetrar dentro do útero, sai, solta, se desliga dali. E aí a mulher percebe no momento de quando vai se secar, enxugar, percebe que aquela secreção saiu. É um sinal de alerta para câncer? Não. Se tiver dentro dessa idade aí, ó, de 19 a 30 anos, é super normal, é porque ela ainda está no pico de idade fértil. Quer dizer que aquela secreção saiu para o espermatozoide entrar e no final vocês já sabem a historinha como é. Eu já tenho 2 meninos aí para contar essa história. Então, o que acontece, gente? Essa secreção, ela é super normal que saia, tá? Leve aumento de peso, um leve aumento de peso nesse período aí, nessa idade de 19 a 30 anos. E no período mensal, a mulher incha um pouquinho, tem um pouquinho de edema, é super comum também isso acontecer. Leve aumento, não aumento súbito.
O que é sinal de alerta? Olha aqui, chegou na parte que a gente mais precisa. Ausência de menstruação nessa idade, incomum. Opa, sinal de alerta. Quer dizer que está com câncer de mama? Ainda não. Mas vamos lá. Tontura em excesso. Não fez nenhum esforço, não baixou a cabeça, não fez nenhuma hipotensão postural, de repente uma tontura. Sinal de alerta. Taquicardia sem esforço. O que é isso? Não fez nenhum esforço e sente palpitações, o coração acelerado demais. Se não tiver nenhum estresse, não tiver sob efeito de estresse emocional, nem físico, nem nenhum esforço, realmente é um sinal de alerta para a gente. Corrimento amarelado, lembra? Corrimento amarelado não é esse tom aqui. Amarelado é gema de ovo. E odor intenso, você percebe que aquela mulher foi no banheiro ou está do seu lado, você está sentindo aquele odor muito fétido, é um sinal de alerta para a gente. Sinal de alerta de câncer de mama, vou explicar por quê. Ou aumento súbito de peso. Aquela mulher está normal, aquele homem também está normal, vivendo normalmente, e de repente começa a obter um ganho súbito de peso, acima de 8 quilos ao mês. É um sinal muito grave de alerta para a gente. É alerta de câncer de mama, não só de câncer de mama, gente. Isso é um alerta de qualquer tipo de disfunção hormonal no organismo. Se não for nenhuma patologia, se não for nenhuma doença de base mais grave do que o que a gente está falando aqui, no mínimo seria algum tipo de alteração hormonal. Que quando os hormônios estão alterados no nosso organismo, o que acontece? Células que perdem o poder de apoptose, células que perdem... Tem alguém aqui da saúde? Não, né? Pronto, então assim, tem algum biólogo aqui também? Então pronto, sabe bem do que eu estou falando. As células, elas têm o poder de se degradar, se autodestruir quando elas percebem que elas são invasivas. E aí tem um determinado momento que os hormônios começam a subir muito e aí as células começam a não se identificar como células destrutivas e começam a se multiplicar ao invés de se destruir, começam a se multiplicar. Por isso é muito importante, olha, 2 ou mais sinais desse aqui são sinais de alerta que realmente você precisa se autoavaliar, não só na questão da mama, que eu vou explicar como é que a gente vai fazer, mas principalmente fazer uma dosagem hormonal para fazer um rastreio de identificação se tem alguma alteração cancerígena ou não. Alguma alteração hormonal que aí o organismo perca o potencial de identificar que esses hormônios estão sendo agradáveis ou não, estão sendo benéficos ou não, e aí comecem a gerar um fator de câncer aí, certo? 2 ou mais fatores. Se tiver alguma dúvida, vocês já vão perguntando. Idade média entre 30 e 45 anos. Eu acho que é a idade da maioria aqui, né? Entre 30 e 45 anos, não tem ninguém antes de 30 anos aqui. A gente sabe que na adolescência começa a subir. Na idade, na primeira juventude, eles começam a ficar, os hormônios começam a se regular. E agora, eles começam a ter uma baixa hormonal. Como é essa baixa hormonal? Quais são os sintomas fisiológicos? O que é normal nessa idade aí? Ressecamento vaginal, muito normal isso. Incômodo no ato sexual, os homens até percebem que no ato sexual também, que a mulher ela refere isso, um incômodo, principalmente no início. Leves coceiras na vagina, pele ressecada, queda de cabelo, a gordura abdominal concentrada também, a que a gente chama de gordura, obesidade central, que é a barriga um pouco mais saliente. Déficit de concentração. Você está conversando com alguém e não consegue nem se concentrar. Até no preparo de uma aula, de um material, você não consegue mais ter aquele rendimento como antigamente, porque não é por nada, é porque a idade está chegando e os sintomas estão aparecendo, porque os hormônios estão começando a dar tchau para você. Quais são os sinais de alerta? Sangramento prolongado. Gente, mais de 10 dias, epa, sinal de alerta. Se está sangrando mais de 10 dias, vamos fazer, nesse período aí, nessa idade, vamos fazer um rastreio hormonal para identificar se realmente você tem um sinal de alerta para algum tipo de câncer. Coceira intensa vaginal, coceira na pele, fraqueza intensa, a gente chama de astenia. Não consegue fazer uma atividade física que já sente uma fraqueza, não consegue fazer atividades habituais que sente fraqueza no corpo, isso aí é um sinal de alerta também para a gente.
Perda súbita de peso, olha só, falei de ganho súbito de peso e agora estou falando de perda súbita de peso. Nessa idade também é um sinal de alerta para a gente. E dormência nos pés, quer dizer que os hormônios estão fazendo aproveitamento em algum local do corpo e aí está comprometendo a questão de vascularização também, certo? Então, 2 ou mais sintomas desse aí é um sinal de alerta de que realmente você precisa fazer um rastreio hormonal. Acima de 50 anos, não vou nem perguntar se tem alguém aqui, porque só tem novinha. Os sintomas mais comuns disso, eu só estou vendo gente abaixo de 45 aqui. Os hormônios, se até 45 já estavam em declínio, agora, minha amiga, se agarre com ele, peça, por favor, que eles fiquem aí no organismo, porque segurem firme, com força, porque eles vão embora. E aí a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que dar um mimo, fazer um agrado, como a gente faz para os homens aí, mas se eles quiserem ir, tá no tempo deles mesmo e a gente não tem muito o que fazer, certo? Quais são os sintomas mais comuns dessa idade? Olha os celulares, tudo apontando para cá para tirar foto, não sei por quê, porque ninguém se interessou pelas outras idades, mas agora, acima de 50, o povo tirando foto. Brincadeiras à parte, gente. Para mostrar para as amigas, né? Guardar uns 5 anos essa foto para daqui a 5 anos olhar, né? Tô sacando vocês. Ausência de menstruação. Gente, a ausência de menstruação nessa idade é super comum e super esperado. Chega muito em consultório pra gente, mas doutora, 49 anos, mas eu nem cheguei a 50 ainda, tá 49,5. Querida. Faz parte, viu? Mas aí eu passei 6 meses sem menstruar, doutora, e menstruei hoje. Chega super feliz, passa a vida toda querendo que o negócio vá embora. Quando começa a ir, parece que dá uma saudade. Aí chega, doutora, e agora eu tô menstruando? Não, querida, é o seu organismo se acostumando com essa nova informação. É a síndrome do ninho vazio. Eles estão indo embora e o seu ninho tá ficando vazio, sem os passarinhos. Na verdade, acontece. É a menopausa. Fogachos, calor intenso, suor na nuca, muito comum, faz parte disso aí, até antes da menstruação ir embora. Sonolência de dia, é um sono que bate do nada, não consegue ouvir uma palestra que fica aí cochilando. Por quê? Tá acima de 50 anos... Não estou nem olhando. Está acima de 50 anos, a gente perdoa. Por quê? Porque a gente já sabe que são os hormônios que estão se despedindo, né? Da bichinha. Estou doida para ver o esquema dos homens, os sintomas. É bom, né? Porque fica todo mundo rindo ali. Insônia noturna. De dia é um cochilo, que um sono que não cabe. Mas quando chega de noite, cadê o sono? Que não está chegando tão rapidamente assim. E aí, ressecamento vaginal, ardência após o ato sexual. Isso também é muito comum. E aí, quais são os sinais de alerta? Dores abdominais. Dores abdominais. Por quê? Eu estou sentindo muita cólica, como se fosse menstruar e não estou menstruando. Por que não é comum? Porque você não menstrua mais. Então, se você está sentindo dores abdominais, quer dizer que tem alguma disfunção hormonal aí no organismo. Corrimento em borra, tontura, desmaio, taquicardia sem esforço e odor também vaginal. Isso aí também é tudo sinal de alerta. A respeito dos homens, eu tenho um material muito bom sobre Novembro Azul, que aí é interessante demais. É tudo querendo sair da sala. Gente, vamos lá. Vamos entrar agora na parte do câncer de mama, propriamente dito. Engraçado essas horas, né? É uma troca de homem e mulher. Vamos lá. Câncer de mama. Se você for hoje em Paris, a Torre Eiffel está acesa de rosa. Se você for em Londres, a London Eye está lá acesa de rosa. Traz um impacto mundial o Outubro Rosa. Por quê? Por que traz um impacto tão forte? Gente, diferente do que a gente pensava há 7 anos atrás, hoje a gente sabe que o câncer que mais mata, que mais acomete mulheres que têm morbimortalidade, ou seja, doenças e mortes, é o câncer de mama. Só perde para um, que é o câncer de pele,
que é de morbidade, ou seja, as pessoas adoecem mais de câncer de pele, mas não mata tanto quanto o câncer de mama. Por isso que é algo que traz verdadeiramente um impacto significativo para a mídia, para a população geral como um todo, para nós da sociedade de saúde como um todo, porque a gente precisa realmente fazer isso aí. Esses eventos são de suma importância realmente, para que a gente adquira conhecimento e não retenha só para a gente realmente multiplique essas informações, né, que anualmente vem mudando, vem modificando. E aí, o último apanhado verídico, assim, que a gente considera do INCA, eu sou licenciada pelo Instituto Nacional do Câncer, para estar trazendo essas abordagens para vocês. E aí, o último apanhado verídico que a gente tem a respeito do número de câncer de mama é de 2018. Mas, Raquel, por quê? É tão antigo, né? Porque a gente não tem do ano passado, do ano retrasado, porque a pandemia fez com que a gente mascarasse muitos eventos de câncer, porque muitas mulheres deixaram de ir para fazer o preventivo e para fazer a prevenção do câncer de mama, porque por medo, por questão de sociedade, por muitas coisas. Então, assim, o número mais significante que a gente tem até hoje é esse aqui, que é de 2018. Vê só, em 2018, 59.700 novos casos de câncer de mama. Para cada 100 mil mulheres, 57 desenvolveram câncer de mama. Mas não é só o câncer de mama que a gente identifica como o primário. São câncer de mama moderado a grave. Então, o primário nem entra nessa contagem aí. Então, é algo que realmente impacta muito. Talvez, a gente quer que não, mas no nosso meio aqui, alguma mulher possa desenvolver isso. E a gente pode prevenir isso tendo o quê? Conhecimento. Um momento como esse. Joia? Qual a identificação precoce? Padrão ouro aí, mamografia, entre 50 a 69 anos, fiz 50 anos, faz uma mamografia. Deu tudo normal, repete só daqui a 2 anos, não precisa repetir anualmente. Mesma coisa para os homens. Só faz a mamografia se tiver identificado algum nódulo, alguma coisa. Se não, acima de 55 anos, já também se submete à questão da mamografia para fazer a avaliação. Nesse caso, 50 anos a cada 2, mas mesmo se tem caso na família? E mesmo se tiver caso na família, a cada 2 anos. Agora, se tiver caso na família e tiver alguma alteração na mama, você faz de repetição anual. Se der normal, continua fazendo repetição anual. Se não tiver, se tiver caso na família e tiver alguma alteração, essa idade você não precisa esperar até 50 anos, faz antes. Joia? E o exame clínico das mamas, que é realizado por um médico ou um enfermeiro. Oi? Não ouvi. Genético. Como não? Genético, se o câncer... Ah, sim. É questão hereditária, o fator genético. Muito bom sua pergunta. Existem 30% do fator do câncer, veja, é um número muito grande, do fator do câncer, principalmente do fator maligno, ele está correlacionado à questão hereditária direta, certo? A mãe, a mãe, o pai, principalmente se for em questão de mulher. Joia? Vamos lá, vão perguntando, tá, gente? Vou chegar agora. O que é que acontece? Antes, a gente tinha muitas propagandas falando a respeito do autoexame de mama. E hoje a gente viu que deu uma parada, né? Deu uma pausa. Gente, isso é uma briga muito grande de verdade. Por quê? O INCA, Instituto Nacional do Câncer, e o SUS aplica dizendo que a gente tem que realmente ensinar o autoexame de mama. Mas aí a rede privada, o SUS diz que a gente não precisa fazer. Eu vou explicar por quê. E aí a rede privada diz que a gente precisa estar fazendo o tempo todo para identificar algum sinal prévio e fazer os exames. Só que o SUS, em alguns municípios e estados, eles bloqueiam esse autoexame de mama, porque se a mulher identificar alguma alteração, vai ter que fazer o quê? Mamografia. E a mamografia é o quê? Oneroso. E aí o que acontece?
lançam, é a briga de indústria. Isso na saúde, gente, é muito forte, muito forte. Indústria farmacêutica, indústria de leite artificial para bebês. E existe também indústria laboratorial, isso é muito sério. Então, assim, eles alegam o seguinte, existe um grupo de colegas médicos que alegam o seguinte, não vamos ensinar autoexame para ninguém, porque se essas mulheres ficarem enlouquecidas, mas aí os municípios, por sua vez, dizem, olha, a gente não precisa fazer isso porque tem uma incidência que é pequena. Mas assim, essa incidência que é pequena, de 22%, que eles alegam que é pequeno, o que o INCA diz? Se você estiver dentro desses 22%, para você é 100%. Sabe? Se alguém da sua família estiver dentro desse número, é 100%. Então, a gente tem sim que fazer em massa. O que a gente tem que fazer não é bloquear o autoexame de mama. O que a gente tem que fazer é aumentar investimento financeiro nos municípios e liberação de verba para que realmente o pessoal desse público tenha o alcance aos profissionais capacitados para fazer o exame e também exames de imagem. Então, por isso que eu, Raquel e o Instituto Nacional do Câncer aqui em Pernambuco, a gente também apoia isso para que a mulher realmente conheça a sua mama, o seu corpo como um todo, para identificar algum sinal. Porque se realmente tiver algum sinal de alerta aí, tem que correr contra o tempo porque salva vidas. Joia? Vou precisar agora de duas mulheres corajosas que venham aqui à frente para vestir essa maminha bem linda. Como é seu nome? Ana. Sônia. Lindas, vocês ficaram mais lindas ainda, viu? Gente, vamos lá. O que acontece? Vou ensinar para vocês como é o autoexame das mamas, uma avaliação prévia da sua mama. Vou perguntar para elas, como é que você faria? Como é que você conhece o seu corpo? Diz aí, faz aí. Tá lá no chuveiro tomando banho, imagina que seria como? Levanto, aí faço o toque do lado, ao redor, aí outra mão assim também. Sim. E vou tocando para ver se eu identifico alguma coisa. Muito bom. Só e aí? Que a gente tem algumas glândulas. Aí a gente tem que ter cuidado. Vai falando aí, viu? Pra não confundir, né? E aí, assim, eu imagino que, tipo, teria que ser algo mais profundo, tipo, algum carocinho mais detalhado. E não simplesmente como é que eu posso dizer? Eu vou falar, mas não é bem isso. É, sim. Tipo, umas correntezinhas que estão todas ao redor, assim, como se estivesse compondo uma estrutura. Perfeito. Eu vou trocar meu lugar com você, viu? Palmas, gente, palmas. Foi bom. E aí? Eu tô faço no banheiro, mas mais deitada. Eu prefiro sim, deitada. Perfeito. Assim, aí eu começo daqui do canto, vou até o bico do peito, fazendo assim, né? Fazendo assim. Certo, assim, como se estivesse tocando o pianinho. Legal, peito, certo. Né? Aí vai até chegar aqui o cantinho. Certo. E os homens se tocam também? Não, né? É bem difícil, né? Eu acho que tem que fazer muito nesse lado daqui também. Certo, joia. Eu chamo vocês também aqui para fazer depois. Não precisa vestir a mama não, né? Pra gente não... Tá sendo gravado esse negócio aí. Gente, é o seguinte. Essa mama daqui é uma relíquia. Isso aqui vale ouro de verdade. Se alguém achar por aí, me presenteiem com a novinha, porque essa daqui, bichinha, já tá dando... tá velhinha. Mas assim, eu vou explicar pra vocês. Eu vou passar ela pra vocês, tá joia? E eu vou explicar. Agora eu vou voltar ao slide e vou mostrar pra vocês. Vou fazer junto com as meninas. Não existe uma regra de fato assim. Olha, você tem que fazer no chuveiro, tem que fazer tal, tem que fazer tal. Você tem que conhecer o seu próprio corpo. Isso é o mais importante. Mas... como a gente vai conhecer o corpo se a gente não faz nem o básico, né? Não faz o autoexame, não se examina, não se toca. Como você vai conhecer? Então, a gente tem esse padrãozinho aí que é como se fosse um padrão ouro. São 6 passos, mas vocês não precisam seguir os passos passo a passo, não. Vou explicar para vocês essa mama aí, tem mistério nela. Vamos lá. Primeiro passo, você tem que se olhar no espelho. Tem que avaliar a mama, os homens também, tá? Avalia a mama, se olha no espelho com o bracinho para baixo, para estar olhando a simetria. O que é a simetria? Para estar vendo se uma mama está do mesmo tamanho da outra, ou se ela está muito volumosa e a outra está muito mais murcha do que uma diferente da outra, certo? É a simetria, se estão assimétricas demais ou simétricas.
leve em consideração que uma mama nunca é 100% igual. Então, não vai enlouquecer dizendo que, meu Deus, uma está maior do que o outro, então quer dizer que eu estou com câncer de mama. Não, não é isso. Por isso que não é só esse passo. Você tem que fazer os outros passos para realmente conhecer se tem alguma alteração ou não. Primeiro é na frente do espelho, mãozinha para baixo, certo? Quando fizer a mãozinha para baixo, você vai e joga o ombrinho para frente assim, para ver se vai ter algum descolamento do tecido, da pele, do tecido muscular, do parênquima mamário. Se descolar, como é que você vai identificar? Vai identificar uma pele murcha, como se fosse uma bola de festa, só em um localzinho assim, murchou, só nessa parte. E a mama toda completa em uma área descolada. Os homens, a mesma coisa, tá? Dos homens, não é muito comum que isso aconteça. O dos homens a gente identifica alterações nodulares ou secretivas. Vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Primeiro passo é esse, mãozinha para baixo e joga para frente só para identificar a simetria na frente do espelho. A pele descola, assim, é como se ela ficasse murcha. Eu não tenho uma foto aqui, até porque a gente não tem autorização para fazer isso. Mas assim, a pele, ela descola do parênquima mamário e fica só a pele murchinha, como se fosse não é uma casca de laranja, é uma pele murcha. Para olhar, né? Sim, claro. Fátima Bernardes, viu, gente? Sim, perfeito. Exatamente, vamos lá. Quem tem prótese, olha, é do mesmo jeito. Vamos pensar que aqui é uma prótese. A prótese, ela é aderida no parênquima mamário, na pele. Então, assim, quando você jogar para frente, você vai perceber que a pele está coladinha. O mesmo procedimento. Se tiver algum descolamento da pele, ou seja, se uma pele engelhar muito, gente, faz o teste quando chegar em casa. É porque esse tecido nosso é diferente. Mas faz o teste. Chega na mama e dá uma espremida aqui em cima e vocês vão ver que fica muito flácido, como se fosse uma pele de gente velha. É exatamente isso. A pele descolou em algum momento aí do parênquima. Quer dizer que é câncer? Não, mas é um sinal de alerta muito importante pra gente, certo? Mãozinha pra baixo, joga pra frente o ombrinho. Segundo, ainda na frente do espelho, ó, vai lá, mãozinha pra cima. O que é que você vai estar avaliando aqui? A mesma coisa, a simetria da mama. Para os homens, esse é o passo, um dos mais importantes é esse. Por quê? Porque nesse movimento que você joga a mãozinha aqui na nuca, atrás da nuca, as duas, é possível identificar algum nódulo lateral, principalmente se tiver algum nódulo, algum gânglio aumentado na questão axilar, certo? Então, é muito importante. Faz isso aí para se conhecer. Terceiro passo, mãozinha no ombro e joga, mãozinha na cintura e joga aqui, ó, lá para trás. O que é que você vai estar avaliando agora? Se a pele descola na parte de baixo. Certo que algumas aqui são do meu time e a gente não consegue mais visualizar tão bem a parte de baixo, principalmente se amamentou 2. Mas aí, gente, esquece isso, vamos dar uma olhadinha na questão do mamilo, se vai desprender ou não. Se desprendeu, tá tranquilo, beleza, isso aí você não precisa estar fazendo. Aqui a gente tá demorando porque tá ensinando, mas em casa faz isso, olhou, faz assim, ó, jogou para trás, tal, olhou, tá filé, passa pro outro passo. No banheiro, eu gosto bastante disso, porque no banheiro a gente não tem o costume, a mulher como um todo, não tem o costume, o hábito de realmente se avaliar tomando banho. Na verdade, a gente nem sabou o bichinho às vezes, né? Passa lá um negócio, tchu, e pronto, e acabou. Mas o fato é que é importante a gente fazer isso. Antigamente a gente tinha uma data X, lembra? Nos comerciais, 15 dias antes da menstruação, 15 dias depois da menstruação você faz o autoexame. Mas a gente não utiliza mais essa regra. Por quê? Para as mulheres, né? Não utiliza mais essa regra, porque o ciclo menstrual de cada uma é diferente, muda muito. E de uma mulher pode mudar, como eu falei para vocês, ó, um sangramento ser mais prolongado de 10 dias. Aí quando você faz, você já está no período de ovulação. A mama está um pouco mais densa, você já está achando que tem alteração. Então é assim, vai fazendo, uma vez no mês, 2 vezes no mês, você vai lá e vai fazendo a avaliação da tua mama para se conhecer. No chuveiro, mãozinha atrás da nuca, vai lá meninas, mãozinha atrás da nuca, a mão que está atrás da nuca é a mama que vai ser avaliada, claro, porque com a mão livre você vai lá e vai fazer a palpação. Vou passar a mama agora para vocês, tá? Essa mama daqui. Vou explicar para vocês. Na letra A,
é um achado normal. É só achado de parênquima normal. Como é teu nome mesmo? Ana. Ana falou que existe uma rede no peito que faz uma conexão entre uma e outra e forma um tecido. Perfeito, é exatamente isso. Existe uma rede no peito que você vai sentir na letra B. São vários grãozinhos, como se fossem grãos de arroz. Muitas mulheres têm isso, é engraçado, porque olha as cabecinhas aí, todo mundo balançando. É isso mesmo. E às vezes eu posso estar falando aqui para alguma que já foi no médico achando que era alguma coisa e quando foi, aprendeu isso. Não, isso aí é parênquima mamário, são os alvéolos, que são os cachinhos de uva que a gente chama, estão crescidos e faz parte do conjunto normal. Por isso que essa mama é super importante para você conhecer. Quando pegar na letra B, você vai ver que tem alguns grãozinhos, mas esses grãozinhos fazem parte do tecido do parênquima mamário normal. Já a letra C tem duas bolinhas aqui dentro, que são nódulos móveis. Homens, observem bem essa letra C, certo? Por quê? Porque é muito comum que aconteça isso. Na verdade, é engraçado porque os homens que nunca talvez tenham nem tocado no peito, vai chegar em casa, vai dar um toquinho para identificar. Por quê? Porque a gente diz que não é para fazer da forma como Ana e Sônia disse. Não é mais tocando pianinho. Por quê? Porque nódulos móveis, como esse da letra C, eles podem passar. Ó. Peguei aqui, peguei no meio de um deles. E aí eles se moveram, o nome já diz, nódulos móveis. E aí ele se moveu, você perdeu ele. Ó. Passou aqui, não sentiu nada, perdeu. E aí a letra D, por último, porém não menos importante, é um nódulo bem fixo, que vocês vão sentir também aqui. Ele é um nódulo bem palpável e geralmente ele é indolor. Mas se tiver um nódulo desse, tiver sem dor ou com dor, tem que procurar um especialista para minimamente fazer um exame clínico das mamas, tá? Para a gente avaliar direitinho para ver se realmente tem alguma alteração. Tendo alguma alteração, vocês vão ser encaminhados para fazer uma mamografia ou, dependendo da rede, a gente faz até uma ultrassonografia de primeira escolha para identificar. Então, assim, Raquel, você falou aí em relação que não é pianinho. E como é, né? Como é? Ó, 3 dedinhos. Todo mundo pode fazer assim, ó. 3 dedinhos. Os 3 dedinhos. 3 dedos firmes com a pontinha do dedo. Não é a ponta, é a digital do dedo, ó. A digital do dedo. Dedos firmes e profundos. Ó, aprofunda aqui. Claro, a mão tá levantada, viu, meninas? Não, é uma só. Vem assim, bora, dona Sônia. Aqui, ó. Aí, levante essa. Isso, essa daqui agora. O ideal, gente, é começar do mamilo para trás, certo? Do mamilo para trás, para você ter uma dimensão de onde você já tocou. Então, ó, do mamilo. Vai lá, ó. 3 dedos firmes e profundos, ó, profundos, movimentos circulares, tá? Não é a ponta, é a digital, aqui, ó. Dedos firmes e profundos, todo mundo fazendo, engraçado. Ó, movimentos circulares, exatamente. Aqui embaixo também, dedos firmes e profundos, movimentos circulares. E aí, com isso, você, ó, agora eu apertei aqui e tinha fugido o nódulo móvel, mas agora eu já tô apertando, tô pegando os dois de uma vez só, certo? Então, vocês fazem isso, identifiquem na mama aí que eu vou passando pra vocês. Antes disso, deixa eu mostrar pra vocês, eu vou passar aqui mesmo. Fez um movimento circular e, por último, porém não menos importante, ó, vem aqui, faz um movimento de C, certo? Isso é muito importante, e homens façam isso também, é muito importante. Faz um movimento em formato de C, faz um C aí, dona Sônia. C, ó, vem aqui, pega na linha, o dedo indicador na linha inferior da areola, que é essa parte mais escura da mama, e o polegar na linha superior. Vem aqui, ó, faz uma leve compressão para dentro, certo? E faz isso aqui, ó, essa expressão, dá um beliscão, certo? Não é para doer, é uma leve compressão, ó, aqui, o Czinho e, ó, aperta, para identificar se vai sair alguma secreção. Se tiver amamentando um menino lindo como o meu, normal, vai sair leite, óbvio, né? É isso. Se não tiver amamentando, mas tiver amamentado, eis a questão. Sempre todo mundo vem com essa dúvida, antes de vocês chegarem eu já me antecipo. Tiver amamentado, parei há 2 anos, fiz uso de cabergolina, uma medicação que a gente faz para secar o leite. E ainda tem, fiz assim, ainda tem. Pode ter? Super comum.
Muito normal. A primeira pergunta que o mastologista, colega ou colega enfermeira vai perguntar é: você amamentou? Parou há quanto tempo? 2 anos, 3 anos, 4 anos? Opa! Que é isso? 4 anos e ainda está saindo? Se a sua mama for hiperestimulada, existem mulheres que hiperestimulam, de alguma forma que vocês estão entendendo. Mas assim, se não for hiperestimulada em relação, quando vai namorar alguma coisa, não é para estar acontecendo isso aí, tá certo? Que não é muito comum, né, esse negócio. Mas enfim, faz a expressão. Se tiver coloração amarelo gema, se tiver coloração amarelo gema, o que vai acontecer? É normal? Alguma secreção na mama? Acho que não, né? Mesmo, nunca amamentou, ou amamentou, ou não amamentou, mulher e homem no geral. Secreção é normal? Eu acho que não. Amarelo gema é normal? Acho que não. Não. Secreção, borra de café é normal? Não sei, Acho que não. Ué, agora você me pegou. Não? Algum tipo de líquido é normal na mama? Vamos lá. O que acontece, gente? Muito comum. Olha aí, vocês vão sair ricos de informação. Secreção, a gente pensa que nenhuma deveria sair, né? Em homem, não. Realmente não deve sair de jeito nenhum, porque a prolactina do homem, que é o hormônio responsável pela produção de leite na mama ou algum tipo de secreção, ele é muito mais baixo do que o da mulher. Mas aí, lembra que eu falei das alterações hormonais? Se a mulher estiver vivendo entre, justamente, estou batendo na trave, ó, 43, vou fazer 45, 44, 45 agora, tal, pode sair uma secreçãozinha, tipo borra de café. Borra de café, gente, esqueça isso, tá? Por isso que eu sempre trago para mostrar para vocês. Borra de café não é preto, secreção preta corre. Borra de café é isso aqui, ó, tá vendo? Se sair isso aqui, parou de sair e está sentindo nada, está se examinando, se tocando sempre, não tem nada, vida que segue. Isso aí é um padrão hormonal que chegou, mas vai mudar e vai passar, certo? Se permanecer durante meses, 3 meses, 4 meses, sem glândulas, sem nódulos palpáveis, aí a gente realmente tem que fazer uma avaliação. Mas se não, apareceu hoje, um dia, tal, pode ser até um hormônio do próprio ciclo menstrual que aconteça isso. Do homem, se tiver alguma secreção, a gente tem que fazer uma avaliação, certo? E é isso, o exame de mama é esse aí. Alguém tem dúvida? Vamos lá. Não? Vou trazer mais 2 pessoas aqui agora. Palmas para elas, que foram muito incríveis. Tiveram um peitinho bem bonito. Quem vem? Meninas, como é o nome de vocês, que eu não conheço? Fica ali, eu fico aqui. Tem um lado mais bonito da foto, né? Como é o seu? Cris. Cris e? Malu. Malu. Vamos lá. Primeiro passo, lembram? Levanta. Sim. Primeiro passo. Primeiro, tá na frente do espelho. Ah, sim. Primeiro olha. Sim. Com os braços baixados. Mas inclina um pouco. Isso. Segundo. Perfeito. Deu saco, né? Você fez. O segundo. É isso. O saco. O saco. O saquinho. Pra ver se o babado saiu do lugar. O segundo é... Bota a mão. Vamos lá. O segundo. Ajuda, gente. Vai ajudando. Segundo. Olha aí. Fila. Faz parte. Olha. Isso. Mão na nuca. Exatamente. Depois faz o quê? Mãozinha na cintura. Perfeito. Bracinho pra trás. Isso. Ó, bracinho pra trás, todo mundo pegou. E agora, tá no chuveiro, como é que vai fazer? Levanta uma mãozinha. Isso, levanta a mão que tá livre, pega na mama e faz o movimento. Como é o movimento, gente? É pianinho? Eita, só tem aluno aplicado aqui, ó. 3 dedinhos. Isso, movimentos circulares. Perfeito. E aí, por último, faz a letra C. E pega o mamilo. Sim, e faz? Show, gente. Show de bola. Parabéns. É o seguinte.
seguinte, a dúvida dela é, eu tenho fogacho, estou com calorão, e aí se surgir uma secreçãozinha dessa, é um sinal de alerta para ela, sim ou não? Lembra do que eu falei? Ó, se surgir uma secreçãozinha e ela tiver na mudança de um período hormonal para outro, vai aparecer, é comum. Lembra que eu falei isso? Você está mudando a sua questão hormonal. Pode aparecer e sumir, aparece 15 dias, 20 dias e depois some. Por quê? Porque ela não chegou na menopausa ainda, mas está batendo na trave, porque ela já está com sinais e sintomas de que vai chegar a menopausa. Já está com sintomas, calor, tudo isso, tá? A menstruação também já está falhando. E em caso de mulher grávida, a mesma coisa. Caso de mulher grávida muda completamente. Tá grávida? Quem tá grávida? Ai, que lindo! Tá grávida e tá com secreção na mama de outra coloração que não seja transparente nem esbranquiçada, sinal de alerta pra gente, porque pode ser um distúrbio hormonal, excesso de prolactina? Pode, mas o esperado na gravidez é secreção esbranquiçada ou transparente, como se fosse colostro, que a gente chama, certo? Joia? Valeu a dúvida. Tem mais? Essa mama. Sim. Sim, pode ser menor, pode ser de diâmetro menor. Sente ele, pode ser de diâmetro menor, pode ser um pouco maior também, pode ser indolor, mas não considere só isso, tá? Os nódulos que são indolores são principalmente palpável, sente. Pode ser até um grãozinho de feijão, de milho, tamanho de grão de milho de feijão. Nos homens, principalmente, vocês nunca vão encontrar, é muito raro, só se realmente tiver um período muito avançado e o homem não consegue se olhar no espelho. Mas, rotineiramente, é mais fácil de identificar em homem. Por quê? Porque, geralmente, em casa, os homens eles tendem a ficar sem camisa. E aí expõe. Se ele não percebe, alguma pessoa percebe por ele, sabe? Uma companheira, uma mulher principalmente, tá? Deixa eu passar aqui. Vamos terminar, para eu me despedir. É possível reduzir risco de câncer de mama, sim ou não? Sim. Fácil, né? Vamos lá. O sobrepeso aumenta ou diminui o risco de câncer de mama? Aumenta. A gente viu isso e a gente sabe que sobrepeso não é bom para nada, né? Amamentar aumenta ou diminui o risco de câncer de mama? Diminui. Por quê? Vou explicar por quê. A amamentação, a mama da mulher, o parênquima mamário, foi produzido para o esquema da amamentação. E aí a mulher teve filho. Se ela nunca teve filho e não amamentou, beleza, tranquilo. É menos arriscado do que uma mulher que teve filho e não amamenta. Por quê? Porque ela teve filho, passou pelo período de gestação, os hormônios estão lá em cima, produziu, e aí aquele leite ficou aonde? Represado na mama. Leite represado na mama, lembra dos hormônios que o organismo não consegue identificar se realmente são os hormônios favoráveis ou não a ele, e aí se aquele leitinho represado que ficou duro, endureceu, as células começam a se multiplicar e pode causar um câncer de mama, sim. Então, amamentar reduz. Atividade física fácil, né? Reduz ou aumenta? É bom pra tudo, reduz. Consumo de álcool, peguei vocês. Reduz ou aumenta? Aumenta. O fumo, aumenta ou diminui? De câncer de mama, por incrível que pareça, não sai espalhando isso por aí não, tá? E nem vai dizendo que eu tô dizendo aí que pode fumar à vontade, pelo contrário. O fumo é ruim pra tudo. Escuta isso aí, o fumo é ruim para tudo, mas a gente não tem estudos robustos ainda que nos mostrem que tem relação, se a pessoa parar de fumar, ela vai reduzir o risco de câncer de mama. Câncer de pulmão a gente não precisa nem falar, mas o de mama a gente não tem, certo? Mas esquece isso e não fuma de jeito nenhum. Dieta saudável, claro, né? Diminui, mas agora eu peguei vocês. Desodorante na mama, embaixo da mama. Tá lá, ó, vai sair de cada... E aí, ó, passa embaixo. Aí ela disse aí, eu faço, pode não? Por que eu digo, peguei vocês? Porque muita gente diz, o quê? Desodorante na mama? Eu que não passo. E outras dizem, oxe, é tão comum isso. É uma faca, assim, é um viés duplo tão grande, porque uns têm certeza que isso é super comum e normal.
E outros têm certeza que isso é um absurdo, que isso é tipo das cavernas a pessoa passar desodorante debaixo da mama. Desodorante aerosol, sem falar da mama, aumenta ou diminui? Peguei vocês. E aí, aerosol, desodorante aerosol, ele tem um potencial muito grande de obstrução de quimiorreceptores, certo? O que é isso? Ele bloqueia ali os poros. Mas existem outros fabricantes que a gente não tem no mercado ainda, a certeza, a gente não tem o selo, né, da Anvisa, dizendo que realmente eles estão liberados, o que eles prejudicam ou não, se eles prejudicam ou não. Por isso que a indústria, aquela história da indústria que eu falei antes, realmente é muito intensa. E aí o que acontece? Umas histórias dizendo que não pode porque tem um aumento insidioso do câncer de mama, mas o Instituto Nacional do Câncer diz pra gente que a gente repasse essa informação de que pode continuar usando, certo? Ninguém pode ficar fedendo por aí para não gerar outros processos. Agora, embaixo da mama, gente, não é local de passar. Por quê? Porque aqui na mama, a gente tem, nas axilas, a gente tem glândulas que são dos parênquimas mamários. Sim, existem câncer de mama que são na axila, mas são poucos, são muito reduzidos. Aqui na mama, a cisterna da mama, que a gente chama, é praticamente atrás da areola. E essa parte de baixo, ela é atrás da areola. Não é à toa que a mulher transpira nessa região. Ela transpira por causa disso, porque ela precisa eliminar através dos poros. Se a gente faz um bloqueio disso, um antitranspirante, a gente está impedindo do organismo expelir secreções, transpirar realmente as secreções que deveriam estar acontecendo, certo? Do hidratante pode, óleo pode, mas antitranspirante não é aconselhável. Dúvidas? Muita gente não sabe. Eu não sei agora, porque eu fiz uma cirurgia já, há um tempo atrás. Eu já tive muita acne, e aí eu procurei... Raquel não tem ainda não. Ah, sim. Aí nos comerciais eu sabia que era muito comum os homens fazerem isso, né? Esse movimento. Axe, né? Aí o homem, ele tem... Aperfeiçoando, aperfeição. Não é aconselhável, antitranspirante. Porque ele precisa transpirar, não é à toa, né? Ele precisa transpirar, precisa expelir de alguma forma. E aí uma vez eu procurei o médico, porque de vez em quando parecia uma queimadinha na parede. Aí eu achei que negócio estranho. Aí é pra se preocupar, né? Ou não? Não é de se preocupar. Erupções na pele, como espinha, acne, uma coceira, como o surgimento de estrias, cravos, não é de se preocupar, contanto que ele não perdure mais de 10 dias, porque existem foliculite. O que é foliculite? Existem mulheres que têm pelos grossos ou finos, visíveis ou não visíveis, homens também, tá, gente? Visíveis ou não visíveis, que eles podem inflamar, que é a foliculite. O folículo do pelo inflama e aí gera um processo inflamatório, mas o processo inflamatório nenhum dura mais de 7 dias. Tá? Gerando mais de 7 dias, a gente tem que se preocupar. Câncer, não, mas tem que avaliar minimamente uma pomada, um corticoide local para a gente tratar aquilo ali, certo? Dúvidas? Não? Gente, muito obrigada pelo convite, obrigada pela participação de todas. E eu quero dizer para vocês, nunca esqueçam, mesmo nos dias mais difíceis, tendo ou não algum sinal ou sintoma, nunca esqueçam, Deus estará cuidando de vocês.